Aí, beleza, continuando. Naquela noite, ninguém dormiu naquela casa. Foi um alvoroço danado. Era minha cunhada, mas a sobrinha do meu esposo subindo e descendo a escada e falando sem parar, nervosas e tal, aquela coisa toda. E quando foi no domingo de manhã, na manhã daquele dia, a minha sogra liga para o meu marido. Se eu disser que eu entendi o que ele falou, eu vou estar mentindo, porque naquela época eu não entendia japonês. Mas, basicamente, eu acho que ela fez alguma chantagem, porque ele tinha um cargo muito importante na empresa, e japonês, escândalo, é um negócio que destrói carreiras, destrói vidas, e a única coisa que eu entendi foi ele falando assim, Toshiba não, pelo amor de Deus, não apareça por lá. Toshiba não, porque ele trabalhava na Toshiba. E ele ficou conversando, batendo boca com a mãe dele, conversando não, batendo boca com a mãe dele no telefone muitas horas, muito tempo, e ele falava Toshiba não, Toshiba não, Toshiba não, e depois dessa conversa com a mãe dele, ele falou comigo, eu preciso conversar com você. E sentou e falou assim, Marta, olha, a minha mãe falou para mim que se eu mandar minha irmã, minha sobrinha embora daqui de casa, que ela não vai me perdoar, porque elas acabaram de começar a estudar, a realizar o sonho delas de se formar, e se elas saírem daqui, elas tiverem que se bancar sozinha, elas não vão conseguir, elas vão ter que parar de estudar, e que ela nunca vai me perdoar por isso. E não vai me considerar mais como filha, apesar de estar chateado com tudo isso que está acontecendo. Eu amo minha mãe, eu amo minha família, e eu não quero ser o culpado pelo fracasso da minha irmã e da minha sobrinha. Por favor, tenha mais paciência e tal, não sei mais o quê, e dá mais uma chance e tal. Eu peguei e falei com ele assim, olha, como eu já disse, eu até perdoo, mas elas têm que mostrar que mudaram e colaborar. Caso contrário, não vai rolar. E tal, mas por enquanto eu não vou mandar elas embora, vamos deixar essa situação acalmar, vamos ver se elas colaboram, vamos conversar de novo, e não sei mais o que, e nós sentamos e conversamos, aí a sobrinha dele chorou de novo, pediu desculpa, falou que ia se segurar e que não ia mais aprontar comigo, e que a gente ia viver em paz naquela casa. Eu peguei e falei, então tudo bem, vamos ver no que vai dar, e se elas cumprirem o contrato, para mim tudo bem. E passaram-se alguns dias, enquanto meu sogro estava na minha casa, foi assim, uns 3 dias de tranquilidade, assim, um clima tenso, difícil, mas uns 3 dias de tranquilidade, até que o meu sogro viu que estava tudo bem, e ele foi embora, voltou lá para a cidade dele. Aí foi ele embora, começou tudo de novo. Aí, até que um dia aconteceu o seguinte, a sobrinha dele, foi assim, eu fui na escola de japonês, voltei para casa, e aí, quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém, né? Entrei, aí almocei, fui para o meu quarto fazer minha lição de casa, e de repente eu ouvi o barulho da menina voltando para casa. Então, tipo assim, ela trabalhava, e do trabalho ela ia para a faculdade, chegava à noite. Mas naquele dia, eu não sei se ela faltou de faculdade ou se era semana de prova, eu não sei por que ela voltou mais cedo para casa. E eu estava sozinha lá no quarto. Aí ela percebeu que eu estava no quarto, essa menina começou a subir e descer a escada e gritar assim, morrer, morrer, Marta morrer. Resumindo, ela queria falar assim, eu quero que a Marta morre. Como ela não sabia falar japonês, ela olhou no dicionário, juntou as duas palavras e começou a gritar, e com um tom de ódio na voz, sabe? Muito ódio mesmo. E eu comecei a ficar com muito medo dela, e de repente eu comecei a ouvir uma quebradeira embaixo, pá, 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 sabe aquele barulho de louça, de vidro quebrando, assim, o barulho era tão grande, porque as casas
japonesas, elas são de um material assim, tipo casa de madeira mesmo, que é para aguentar terremoto. Então, assim, se a pessoa tiver, se você estiver no andar de baixo e a pessoa no andar de cima deixar um pente cair, o barulho que faz é como se tivesse caído um trator. Então, qualquer barulho fica amplo. Então, se foi aquele barulho enorme, parecia assim que estava quebrando a vidraça da casa com um taco de beisebol. E aí eu fiquei apavorada, porque eu falei, essa menina tá gritando morrer, morrer, Marta, morrer, e tá fazendo essa quebradeira toda, essa menina vai acabar com a minha vida aqui. E eu fui, tranquei a porta, porque eu fiquei com medo de descer. Eu falei, vai que ela trancou a porta, arrumou a emboscada, vai me pegar, não conheço, não sei da capacidade da pessoa. Tranquei a porta, ou melhor, como a porta do quarto não tinha chave, eu peguei assim, a mobília do quarto e botei toda na porta e empilhei móveis em cima e peguei e liguei pro meu marido. Falei para ele, só, sua sobrinha tá fazendo uma quebradeira aqui, ela tá gritando essa frase e eu tô com muito medo. Entendeu? Ele falou assim, eu tô indo agora, tô indo embora, porque o cargo que ele ocupava, ele podia chegar a hora que quiser, sair a hora que quiser, e ele falou, tô indo embora agora. Quando ele chegou em casa, que do trabalho até ele em casa, era mais ou menos 1h30, mas assim, até ele terminar o que ele estava fazendo, guardar o computador na bolsa, preparar, vir até a estação, então assim, ele levou umas 2 horas para chegar em casa. E quando ele chegou em casa, gente, que ele bateu na porta do quarto, que eu abri, ele veio e me abraçou com... Sabe quando a pessoa abraça alguém com muita pena, com muita dor? Foi desse jeito que ele me abraçou. E falou assim, Marta, eu acho que você está muito traumatizada, porque até aí, depois da última conversa que a gente tinha tido, não tinha acontecido nada. Ele falou assim, eu acho que você está muito traumatizada com tudo que está acontecendo, você saiu do seu país, da sua família, veio para desculpa gente, veio para um país com a cultura diferente da sua, chega minha família faz isso com você, eu acho que você está tendo alucinação auditiva, você está tendo algum problema psicológico, porque eu cheguei em casa, você falou que ela estava fazendo a quebradeira, ela está no quarto estudando, e tá tudo certo, lá embaixo, tá tudo arrumadinho. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu desci lá embaixo e tava tudo arrumadinho, tudo em ordem. Que eu cheguei a acreditar que eu tava louca mesmo. Falei, gente, será que eu tô louca? Eu falei que não é possível, eu tenho certeza que eu ouvi esse som, esse barulho. E aí eu não sei o que aconteceu, que me veio de olhar dentro da lixeira. Quando eu olhei dentro da lixeira, as últimas louças que ele tinha comprado para repor as que ela tinha quebrado, estavam todas quebradas dentro da lixeira, e tinha pano de prato queimado, e tinha um monte de vestígios. Assim, ela era tão burra que ela nem para esconder a prova do crime. Então, essa menina era tão psica que ela foi capaz de fazer a quebradeira, limpar a quebradeira e deixar tudo limpo para parecer que eu estava louca. Entendeu? E quando ele chegou, que ele foi lá no quarto dela, ele falou assim, tudo bem com vocês? Ah, tudo bem. Tá acontecendo alguma coisa? Não, tudo certo. Aí eu fui lá e mostrei para ele. Quando ele viu aquilo, ele ficou possesso, foi lá no quarto dela, já gritou feio com ela e falou, olha, a gente deu a chance e você aprontou de novo, e eu cheguei a pensar que minha mulher estava doida, agora não dá mais, e eu vou, quando sua mãe voltar, vocês vão ter que sair de casa e tal, aquela coisa toda. Aí nisso a minha cunhada voltou do trabalho e ele foi e falou o que aconteceu e tal, aquela coisa toda, e a minha cunhada foi, ligou para a mãe dele, né, que era a chefe, né, a que chefiava tudo, que ameaçou ele de novo e falou para ele assim, ó, já que seu pai não foi homem o suficiente para colocar essa daí no lugar dela, eu vou colocar. Então, esse final de semana eu tô indo para aí, e se você
não é homem para ensinar a sua mulher a ser uma esposa como deve ser, porque a obrigação dela é servir a nossa família, eu mudo de nome se eu não botar ela no lugar. E aí ele veio e me chamou, bonzinho, falando para mim assim, olha, minha mãe, a minha irmã fofocou lá para minha mãe, e a minha mãe falou que vai vir aqui, ela falou isso, falou aquilo, e eu queria te pedir um favor, não briga com a minha mãe, quando ela chegar aqui, você recebe, pede desculpa, fala que vai fazer tudo que ela mandar você fazer, você faz, você abaixa a cabeça, e quando ela for embora, você faz tudo do seu jeito, que a casa é sua, mas eu não quero mais confusão com a minha mãe. Eu falei para ele assim, você vai me desculpar, eu não vou fazer isso, porque senão isso não vai ter fim, e eu não casei com você para isso, você não me achou na rua, eu tenho profissão, eu tenho família, eu tenho onde ficar. Então, se for para continuar desse jeito e você não é homem o suficiente para enfrentar a sua família, então faz o seguinte, compre minha passagem, assinamos o papel de divórcio e eu vou embora. Aí, falei para ele assim, a única pessoa que eu aceito dar um jeito em mim se chama Sandoval Rosa de Oliveira e Maria Escolástica de Oliveira, que são os meus pais que me criaram. Eles sim podem falar comigo o que quiser. Fora eles, eu não admito ninguém vir querer cantar de galo pro meu lado. Então, se a sua mãe quer dar educação para alguém, que ela dê para sua irmã e para sua sobrinha, não para mim. E nisso, eu fui e contei essa história para essa brasileira, que fez a tradução para mim, e essa brasileira falou assim, Marta, se acontecer qualquer coisa e você precisar de sair daí, eu te recebo aqui na minha casa, né? Se você resolver ir embora, ele comprar as passagens para você e tudo, e você não quiser esperar aí, você pode vir para minha casa. E aí, simplesmente, um dia antes da mãe dele chegar, eu virei para ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tô indo hoje da escola para casa dessa brasileira, eu não tô falando o nome dela, tá, gente, que eu não tenho permissão para falar, não sei se ela importaria, mas eu tô indo para casa dela e você tem uma semana para resolver, ou você tira a sua irmã e a sua sobrinha da casa para eu voltar, ou você compra minha passagem, a gente assina o divórcio e eu vou embora. Porque eu amo você demais, mas não vou aguentar isso. E aí fui embora para casa dessa brasileira. Aí minha cunhada, a minha sogra chegou lá em casa, quando ela viu que eu não estava lá, ela ficou possessa e falou, traz essa nega para cá e faz ela ajoelhar nos meus pés, ou eu nunca mais vou perdoar ela. E ele foi lá na casa dessa brasileira e falou, Marta, pelo amor de Deus, volta, porque senão vai sobrar para mim também. Eu falei, não vou voltar, não vou me submeter a isso, a minha palavra não vai voltar atrás, e não tem conversa. Ou elas saem, ou eu vou embora. E aí ele passou uma semana tentando me convencer, quando ele viu que ele não ia me convencer, aí ele chegou para mim e falou assim, Marta, minha mãe falou assim, que eu posso até mandar a minha irmã e a minha sobrinha embora, só que ela não vai, ela vai ficar. E ela quer ver você não fazer o que ela quer. Então, já que você não quer voltar, não. E ela falou o seguinte, que se eu tirar minha irmã e minha sobrinha lá da casa e elas tiverem que parar de estudar, ela nunca vai me perdoar, entendeu? E se elas ficarem prejudicadas por minha culpa, eu não vou poder. Oh, gente, eu estou meio desconcentrada porque os meninos estão fazendo barulho lá fora. Gente, ongaku nagasanai de kudasai. Aí, desculpa, gente, porque os meninos estão fazendo barulho lá, senão eu não consigo concentrar. Aí, a minha sogra pegou e falou, né, que ia ficar lá na casa, né, e tipo assim, se você mandar a sua sobrinha e a sua irmã embora, primeiro que eu não vou te perdoar, porque você vai estar tirando a chance delas de estudar. E segundo que eu não vou sair daqui, eu quero ver você me mandar embora, que sou sua mãe, entendeu? E se abancou lá na minha casa. E ela
falou assim, não nesse dia, mas lá atrás, naqueles primeiros dias, quando ela chegou, ela falou assim, que ela tinha mais direito na casa do que eu, porque ela era mãe, ele saiu do ventre dela, e eu não tinha o sangue, eu não era nada dele. Naquele momento eu era esposa, mas se a gente separasse, eu não seria mais nada. Então ela tinha mais direito na casa do que eu. Então, baseado nessa crença que ela tinha, ela se abancou lá em casa, e falou que não ia sair de lá. Então ele falou, olha, ou você vai voltar com todo mundo, ou eu queria te propor uma coisa, da gente alugar um apartamento, a gente deixa elas lá, esses 2 anos, que a faculdade delas eram 2 anos, a gente deixa elas lá esses 2 anos, e depois desses 2 anos, quando elas se formarem, aí elas saem da casa, a gente dá uma reformada na casa e volta. Porque eu precipitei de tomar essa decisão e agora voltar atrás vai complicar. Então você importa se eu alugar um apartamento e a gente sair de lá? Então, assim, naquela época eu estava tão apaixonada por ele, eu amava ele tanto e eu amei, e como eu já disse, eu amo a memória dele até hoje, né? Mais para frente vocês vão saber por quê. E aí a gente muda para essa casa, para esse apartamento, e a gente vai viver a nossa vida e tudo sozinho, só nós dois, e deixa elas lá para elas poderem estudar. E aí, quando elas se formarem, eu dou um prazo para elas irem para a casa delas, arrumar um lugar para morar, e aí a gente volta para lá, eu reformo a casa, a gente volta para lá. E aí falei, como eu queria apostar no meu casamento, né? Eu falei, então tudo bem, eu concordei. Dias depois, a sogra dessa brasileira que me acolheu falou para mim, foi a pior M que você fez na sua vida, porque esse pessoal nunca mais vai sair da sua casa. Você vai se arrepender. Mas eu era muito nova, eu tinha uma mentalidade muito romantizada, idealizada da vida. Eu pensava, não, com o tempo, eles vão acostumar, eles vão aceitar, vão mudar de ideia, pode não cair de amores por mim, mas em algum momento vai ter que aceitar e não é possível, né? Eu não queria aceitar, estava em negação. E fui para o meu apartamento e ali eu comecei a minha vida de casada com ele, de fato, e elas ficaram na minha casa. O resto da história, vocês vão ter que continuar assistindo os próximos vídeos. Até a próxima. Beijo.